Será que é possível ser nutricionista e empresário ao mesmo tempo? E como que é isso? Essa empresa ela vai ser fora da área da nutrição e você vai ficar só na área administrativa enquanto cuida da sua clínica? Ou será que você conseguiria transformar sua prática clínica numa empresa de fato, contratando pessoas que fazem sentido para sua área, que consigam construir uma base sólida e te disponibilizem tempo para você exercer a sua função na qual você é capacitado com mais tempo e mais eficiência? Então hoje a gente vai entrevistar o Thales Saia para ele contar um pouco da experiência dele transformando a prática clínica individual, onde ele fazia tudo sozinho, com a contratação de outras 6 pessoas para ajudar ele, associando também a uma marmitaria que é da esposa dele. Então vem conhecer essa história com a gente e quem sabe você já não consegue transformar a sua prática clínica numa empresa mais eficiente que consegue atender mais pacientes ao mesmo tempo. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutrindo Experiências. Hoje a gente está aqui com o Thales e a gente vai conversar um pouco sobre criação de empresa, empreendimento dentro da área da saúde. A gente vai conversar um pouco também sobre a experiência do Thales, que fez a mesma faculdade que eu, é meu veterano máximo, assim. Então a gente vai conversar para ele contar um pouco da história dele, da trajetória até aqui, como tudo começou, como a ideia surgiu e para servir de insight também para muita gente que tem o interesse de linkar, né, a nutrição ou a área da saúde com o empreendedorismo. Então, muito obrigada, Thales, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Se quiser começar se apresentando, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado para você que está assistindo aí a gente. Meu nome é Thales Saia. Sou de São Carlos, no interior de São Paulo. Estudei também em Ribeirão Preto, fiz faculdade de nutrição por lá. Entrei na turma de 2010 até 2014, então já estou há 10 anos formado, atuando. Comecei a atuar em 2015. Hoje me considero não só nutricionista, então estou atuando aí há 10 anos completos já na nutrição, mas considero também empresário, porque ao longo desse período aí fui entendendo que não bastava para o que eu queria, para o que eu precisava, para o que eu estava realmente colocando em prática, me limitar ao exercício como nutricionista. Então isso aí foi uma mudança muito grande e acho que vamos trocar um pouquinho de ideia sobre isso, que acho que tem bastante coisa legal para a gente trazer mais ideias e fazer inclusive a nossa profissão, a nossa classe crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que a gente tem muito espaço aí para conquistar. Com certeza. E assim, é muito interessante pensar que a maior parte das pessoas não entende a nutrição como uma área tão vasta como ela realmente é, né? Então, às vezes a pessoa acha que o nutricionista, ele se resume à prática clínica. Que, querendo ou não, é uma prática muito importante, a gente sabe como isso é determinante, assim, na nossa profissão, mas a gente atua em muitos lugares, não só dentro da clínica, mas tem hospital, tem trabalho dentro de unidade de alimentação e nutrição, tem trabalho em restaurante, tem trabalho em inúmeras áreas e uma das oportunidades que a gente tem é, de fato, o empreendimento, né? Então, atualmente, conta um pouco de como funciona a sua empresa, como você resolveu que isso ia, de fato, virar um negócio pessoal, como que você incluiu outras empresas e outras pessoas aqui dentro. Até na ideia do que você trouxe. Nutrição no Brasil ainda é muito recente, né? Então tem uma visão extremamente limitada. Mais do que campos de atuação, as pessoas, mesmo dentro da nutrição clínica, ainda limitam como se a nutrição fosse só emagrecimento. Então, assim, dentro da nutrição clínica tem uma gama gigante de áreas para atuar, desde a esportiva, mas oncológica, materno-infantil, vegetariana, exatamente. Então, assim, todo mundo poderia ter um foco na nutrição clínica. E, além disso, tem tantas outras áreas que a gente pode trabalhar, como você já comentou. Vou trazer um pouco da minha trajetória agora, que acho que vai ficar mais fácil da gente continuar nessa conversa. Eu sempre fui da área esportiva. Então, eu lembro muito bem no meu terceiro colegial, eu sabia que eu queria ir para a área do esporte. Tanto é que no colegial em si, no terceiro colegial, eu prestei educação física, nutrição e medicina. Tá? Confesso que... Bem direcionado. Não, isso foi no final. O foco era esportes. No começo era pior, porque eu lembro muito bem a conversa com o orientador da escola, que ele fazia aquele direcionamento. Sei. Eu sabia que eu gostava da esportiva, mas assim, eu sempre fui muito bom aluno. Muito, por exemplo, no segundo colegial, eu já tinha passado. Eu já tinha feito trainee, então eu já tinha nota suficiente para fazer, por exemplo, nutrição. Então, eu tinha uma certa tranquilidade. Só que assim, então pensa isso, 2008, 2009,
bom aluno, ia bem exato. Nossa, mas você vai fazer nutrição, que desperdiçar desperdício. isso. Eu escutei isso também, que desperdício fazer nutrição. Vai fazer Meu, gente, engenharia. por quê? E assim, dos meus pais, graças a Deus, eu nunca escutei nada disso. Pelo contrário, eles sempre me apoiaram 100%. Mas eu mesmo tinha esse sentimento. Eu tinha também. Ainda mais naquela época que era muito menor, né? E aí fazendo esse direcionamento, eu até fiquei na dúvida, putz, mas será que eu vou trabalhar com isso ou é só uma coisa que eu gosto? Ou será que vale a pena fazer uma administração, um marketing? Porque assim, eu tinha primos que eram bem-sucedidos na área, então eu falei, putz, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Sim. Né? Já tá É o dando exemplo certo, de sucesso. sim. Né? E aí falou, direcionando, falou, não, realmente, você gosta da área esportiva, vai para a área esportiva. Então, mas mesmo assim, na área esportiva, ficava na dúvida entre as três, até fisioterapia, e depois fisioterapia eu percebi que não queria, mas nutrição, educação física e medicina eu ainda tinha dúvida. Tanto é que, na verdade, eu passei em educação física na Unesp, na USP eu passei em nutrição, e aí foi a minha primeira escolha, e aí eu fiz o primeiro ano do SISU. Talvez você não saiba disso, mas antes do SISU existiu o Enem, que era uma prova de 63 questões, muito diferente do que é hoje, que ela não era um vestibular porque não entrava na faculdade. Mas antes era um vestibular que aumentava a sua nota. Enfim, 2009 foi o primeiro Enem era SISU. meio que um sistema para aumentar nota. O Enem era Exame Nacional do Ensino Médio. Certo. Então ele era só para fazer uma avaliação do ensino médio. E quando você fazia, por exemplo, na FUVEST, podia aumentar até 10% da sua nota. Ah, o Enem, ele ainda existe hoje. Enem Isso. aprova como Enem, mas não era dessa forma. Não, ele é uma prova única, eram sabe? 63 provas, eram 63 questões, muito mais interpretativas, enfim. Aí 2009 foi o primeiro ano do SISU. Eu falei, bom, vou fazer o SISU, depois a gente vê o que acontece. E o curso de medicina aqui em São Carlos, na UFSCar, era recente. E eu já estava em Ribeirão Preto, eu já tinha me adaptado com a cidade, tinha adorado. Na época eu ainda jogava, então eu já estava no time de futsal de Ribeirão Preto e de Cravinhos, que na época eu levava mais a sério. Eu falei, bom, vou demonstrar interesse aqui na lista de espera da medicina. Quando foi a 8ª lista de espera, eu passei. Meus pais Aí e todo vem mundo... tudo a dúvida, né? Não, Nossa. eu não tive dúvida nenhuma. Ah, não? Ninguém soube. Eu já estava em Ribeirão, já tinha time, já estava feliz, já estava gostando da cidade. Falei, eu vou ficar aqui, ninguém vai saber isso. Meus pais só foram saber anos depois. Nossa. Isso, não, se fosse eu ia olhar o resultado e ia falar, meu, o que eu faço não da minha contei vida pra ninguém. agora? Ninguém nunca soube. Quando eu tava prestando vestibular, eu prestei só pra nutrição, mas eu fiquei com um pontinho de, meu Deus, eu tenho nota pra medicina. Será? O que eu faço? Graças a Deus, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito até hoje. Ainda bem que eu não fui, porque eu percebo que fui pro lugar certo, que me trouxe as experiências certas, né? Como eu falei, naquela época eu ainda estava muito... Eu jogava futsal em São Carlos, fui para Ribeirão, jogava futsal, jogava CPTV, Liga Record, jogava mais sério mesmo. E aí teve um momento ali que o treinador da época falou, agora a gente precisa que você treine 2 períodos por dia. Aí eu falei, treinar 2 períodos por dia significa largar a faculdade. Para ganhar um vale transporte e no máximo um vale refeição. Eu falei, não. Eu falei, bom, então eu vou focar na nutrição. E aí, focando na nutrição, eu falei, bom, eu sei o que eu quero na nutrição. Eu já estava naquele foco esportivo. Eu vou me formar, eu vou abrir meu próprio espaço. Graças a Deus, meus pais me davam essa segurança, essa tranquilidade para poder fazer isso voltando para São Carlos. Vou fazer educação física para atuar de fato na área esportiva. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Mas, assim, eu nunca conheci uma criança que fosse tão tímida quanto eu fui. Nossa, sério? Todo mundo fala isso, nossa, mas não parece. Desenvolveu bem. Por quê? Porque nesse momento eu falei, então tá, nesse meu plano, o que eu preciso fazer? Preciso perder minha timidez ou aprender a lidar com ela. Porque eu continuo sendo tímido até hoje, mas eu preciso desenvolver isso. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na empresa júnior. E aí foi meu primeiro momento. Um soco no estômago. Não, o soco no estômago foi pior, porque eu falei assim, tá bom, eu vou entrar na empresa júnior. Em vendas. Comercial. Que na época ainda era departamento comercial dentro da equipe de projetos, que eu acho que depois trocou. Vou entrar comercial. E eu lembro, na minha entrevista, o pessoal perguntando, né, no processo, eu falei, não, tô entrando por causa disso. Entrei, gostei, 1 ano na equipe comercial, meu segundo ano, né, aí antes de completar o primeiro ano tem a eleição, eu falei, bom, eu gostei, mas eu quero mais e eu acho que eu me dou bem nisso aqui. Aí eu fui me candidatei para presidente e eu tive 1 ano de gestão como presidente. E aí foi quando eu tive, de fato, esse boom com empreendedorismo. Já existia FEGESP. Eu tive...
Na época, a Nutrip estava um pouco abandonada em relação ao movimento, ao MEG Entendi. em si. MEG é o Movimento Empresa Júnior. Perfeito. Na época, eu fui atrás das outras empresas do campus e a gente criou o Núcleo USP Júnior de Ribeirão. Não sei se existe ainda. Acho que não. Mas aí a gente filiou ao Núcleo USP, né? E aí a gente começou a ter contato com a FEGESP, que eu acho que depois de 2 anos acabou de fato filiando. Então já existia, eu tinha contato, mas ainda não estava... Na época, na verdade, não tinha nem planejamento estratégico ainda. Então foi realmente quando a gente começou a fazer tudo isso. Sim. E assim, foi uma experiência sensacional, porque aí, assim, na nutrição, no curso, a gente não tem absolutamente nada sobre administração financeira, sobre gestão de consultório, não tem nada sobre dinheiro, né? Foi quando eu falei, isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. E aí caí de cabeça. Fui, era final de semana trabalhando no planejamento da empresa, era final de semana indo para São Paulo para o Núcleo USP. Sensacional. E aí eu falei, putz, então empreender é algo muito legal. Então assim, eu já tinha meu plano como nutricionista e depois disso, naturalmente as coisas foram acontecendo. Aí me formei em 2015, comecei a fazer educação física. Então quando eu estava no último ano, eu prestei o SISU de novo, comecei a fazer educação física noturna aqui enquanto começava com o consultório. Meus pais me deram todo o respaldo para começar, me deram segurança e falaram, ó, vai, se você precisar de ajuda a gente tá aqui. Graças a Deus, desde o primeiro mês eu nunca precisei da ajuda deles com as coisas, deu tudo certo, mas eu tinha essa segurança, então tornou esse processo mais fácil. Só que aí, as coisas vão acontecendo, né? Você vai entrando naquilo lá e era tipo, de cabeça. Sim. Chegou no segundo ano, 2016, então eu percebi que cursar educação física já não fazia sentido. Em vez de eu querer abraçar o mundo, eu falei, putz, deixa eu ficar cada vez mais focado nisso. E aí foi quando eu parti para as especializações, pós-graduação, fui para a área de nutrição esportiva de fato, psicologia e transtorno alimentar. E aí fui me especializando e focando de fato na nutrição. Só que foi também um momento que eu percebi que aquele lado empreendedor, eu comecei a confundir e querer fazer aí o que a gente fala que é o eu presa, né? Não empresa, mas eu presa. Eu fazia tudo. Eu tinha alguém que cuidava da parte de agenda, mas assim, era agenda, era confirmar, marcar consulta, não tinha absolutamente nada, comercial, nada disso. Era Thales fazendo tudo. Atende, tira dúvida, retorno, vende, gerencia, cria conteúdo, grava. Querendo ou não, isso limita a qualidade das coisas que você faz. Não sei se você já leu um livro que chama Essencialismo. Já. O essencialismo, ele fala justamente sobre isso, sobre você focar as energias onde importa e delegar tarefas. Uma vez eu aprendi na mentoria, o Samir me falou uma coisa que eu achei... A hora que eu parei para pensar sobre isso, eu falei, nossa, faz total sentido. Na nutrição, às vezes a gente fica meio receoso na área de saúde, mas assim, é trabalho. Então a gente tem que falar sobre valores, sobre dinheiro. Com certeza. Quanto que é a minha hora de trabalho? A maioria das profissionais de saúde não tem isso certo. Ah, minha consulta é tanto. Não, sua consulta é tanto, mas a sua hora de trabalho é quanto? São coisas diferentes. Sim. Porque você trabalha além da consulta. Porque aí você sabe que você tá não só perdendo tempo, mas perdendo dinheiro. Porque se a sua hora vale R$500, a cada hora que você perde fazendo coisas que não te dão esse retorno financeiro, você tá perdendo esse dinheiro. É sobre eficiência. Com certeza. Então, se você tá fazendo algo que alguém que pode ser salariado para isso faça com a mesma, ou às vezes até mais eficiência do que você está perdendo tempo e literalmente está perdendo dinheiro. Com certeza. Né? Então isso aí foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. Falei, putz, então eu preciso começar a organizar. E esse processo de fato fazer uma mudança grande começou ano passado, quando eu saí de uma sociedade que eu tinha, de uma clínica com outros profissionais, que eu precisei, por decisões próprias, falei, não, realmente não faz mais sentido, precisava mudar. E aí depois disso, vim para esse espaço, que é onde eu estou hoje, o consultório, e precisava crescer, precisava desenvolver, e falei, putz, não, então preciso de coisas novas. 10 anos aqui, tô bem, né, sei que tô... Muito dos planos que eu tinha ali antes de entrar na faculdade, realizei, né, estive em contato com várias empresas, fiz parte de empresas na área esportiva, etc., mas eu sei que dá para ir muito além. E aí foi quando eu de fato comecei a fazer esse movimento de o eu presa virar empresa. E é interessante esse processo de você se expor a situações que te levem a chegar nesse raciocínio. Então, por exemplo,
Até então, tava dando certo. Você, como empresa individual, né? Como eu presa. Então, assim, tá funcionando. Você sabe que está. Então, por que mudar, né? Mas quando você se expõe ao contato com outras pessoas, não sei como foi esse insight pra você, mas eu, particularmente, gosto de me expor a situações que vão me levar pra diferentes áreas. Então, a gente vai explorar ali uma liga. Então, eu vou explorar muitas ligas. Qual é a dinâmica de cada liga? Pego o que me soma e excluo o que pra mim não faz sentido, que pode fazer sentido pra outras pessoas. Então, vou participar de estágio? Vou experimentar diferentes tipos de estágio, diferentes tipos de chefe, diferentes tipos de emprego. Então, eu já trabalhei com recreação, já trabalhei com atendimento de formatura, já trabalhei vendendo doce, de bicicleta pela cidade, porque eu nem tinha carta ainda. Então, assim, você se expor a essas situações, você se coloca em posições e se coloca em contato com pessoas que têm opiniões diferentes, que mesmo que você discorde, vão agregar. Muitas vezes a gente se limita, por exemplo, a consumir conteúdos única e exclusivamente de pessoas que a gente concorda. Eu acho que isso mais te atrasa do que te avança. Porque quando você só conversa com uma pessoa que valida tudo que você fala, você não cresce. Perfeito. Porque você se limita àquilo que você já sabe e já concorda. E quando você se expõe ao desconforto de estar em contato com alguém que vai ter críticas ao seu pensamento, eu acho que é a partir daí que você consegue crescer. Que você consegue realmente perceber que talvez o meu presa não seja suficiente. Exato. E isso vale tanto profissional quanto pessoalmente. Com certeza. Eu vou até... Pode falar coisa polêmica também para... Claro, fica à vontade. Provavelmente vão me xingar por causa disso. Mas, por exemplo, eu pego da minha época da faculdade mesmo, tá? Eu não tenho contato com quase mais ninguém da faculdade. Porque a gente, querendo ou não, consciente ou não, a gente acaba acostumando com a média de quem está por perto da gente. E não falo nem só profissionalmente, mas até pessoalmente. Eu percebi que tinha muita coisa que, se eu ficasse preso àquilo, eu ia mais me limitar do que realmente crescer, desenvolver, chegar onde eu queria e onde eu sei que eu poderia chegar. Então, assim, hoje o contato daquela época, sinceramente, não tenho nenhum, e muitos também não faço questão de ter. Por escolhas. Sim. Valores, né? Então, putz, prefiro crescer e ir para a direção certa. De novo, repetindo, não só profissionalmente, mas até pessoalmente. Tem coisas que para mim perderam o sentido. E aí eu falei, putz, então tá, onde eu quero chegar? Então eu preciso buscar realmente coisas que me levem a essa situação para desafiar, para entender, né? Então assim, se eu fosse de repente pensar na cidade, assim, pode parecer uma certa soberba, mas assim, já faz alguns anos que eu de fato tenho é referência na cidade. Sim, mas eu não quero só isso, né? Porque é muito perigoso isso. Faz muitos anos que eu lembro que eu fiz um post sobre isso, que era muito comum pacientes mandarem mensagem: você é o melhor nutricionista, você é o melhor nutricionista. E aí me perguntaram sobre isso em não era podcast, né? Porque na época o podcast ainda não estava em alta, mas foi num conteúdo que a gente foi gravar. Eu falei que assim, eu nunca penso em eu sou o melhor nutricionista, eu quero ser o melhor nutricionista. Isso nunca foi um objetivo meu e nunca foi uma meta minha. Porque isso muito mais limita do que leva. Se eu já sou o melhor, Com certeza. eu não preciso fazer mais nada. Com certeza. Então, assim, uma coisa que eu sempre foquei eu quero fazer o melhor. E é importante você ser reconhecido como o melhor por quem te recebe. Exatamente. Mas não, de fato, se considerar o melhor. Até porque é impossível ser o melhor para todo mundo. Com certeza. Então, assim, para a pessoa que estiver ali na minha frente, na mesa do consultório, se consultando comigo, para entender, pedindo ajuda, porque um paciente está te pedindo ajuda. Eu quero fazer o melhor por ele. E aí eu percebi que essa mudança, esse pensamento, me fez fazer muito melhor e, consequentemente, ter muitos mais resultados do que simplesmente querer ser o melhor, que, na verdade, é uma limitação muito grande. Com certeza. E muitas vezes até você reconhecer os seus defeitos, né, os seus pontos fracos, é o que vai te fazer evoluir. Porque muitas vezes a gente tem contato com pessoas que estão ali no mesmo nível que a gente e a gente entra nessa zona de conforto no sentido de, beleza, estou na média ou talvez ali junto com a média alta. Mas é importante que você seja dentro desse grupo de média, porque pode ser pessoas que estão também em fase de crescimento, ou dentro de um grupo de pessoas que são melhores que você fazer a autorreflexão de identificar nessas pessoas o que falta em você.
e não o que você já tem. Exato. Então, beleza, essa pessoa é boa, eu vejo muito uma onda disso, cortando um pouco o raciocínio, eu vejo a onda disso do pessoal de falar que faculdade não é necessário. Aí eles pegam o exemplo de uma pessoa que não terminou a faculdade, beleza, mas largou Harvard. Tá bom, você passou em Harvard? Porque você tá falando que faculdade é inútil, mas aquela pessoa estava em Harvard. Ou, fulano não lê livro. Tudo bem, mas ele faz outras 250 coisas que você não faz. Então você tá pegando o que convém das características dessa pessoa que é referência para que você se conforte com a característica que você já tem. Então você não tá conseguindo reconhecer aquela pessoa como ela tem 250 características que eu não tenho e ela não lê livros. Então, eu também não leio livros, logo estamos no mesmo nível. Exatamente. De fato, né, existem bons profissionais, existem em qualquer lugar. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, grande parte do que eu consegui desenvolver veio por eu saber aproveitar as oportunidades de uma universidade como a USP que eu tinha. Né, de aproveitar uma empresa júnior, iniciação, projetos de extensão, que eram oportunidades que dentro da empresa tinha. Em outros lugares eu conseguiria ter experiências parecidas? Talvez, não dá para ter certeza, mas faz diferença. Com certeza. E assim, muitas vezes, beleza, a gente teve contato com isso. Na USP a gente é muito estimulado a participar de liga, a participar de empresa júnior. E a gente vê os outros fazendo, querendo ou não, quem tem uma formiga ali quer fazer também. Mas agora, tem outros ambientes onde você não tem essa exposição necessariamente, mas cabe a você se expor a isso. Atualmente a gente tem internet, a gente tem contato com outros profissionais que se expõem no Instagram. E isso é muito importante, mesmo que você discorde. Às vezes eu sigo pessoas que eu discordo de 80%, mas aqueles 20% me somam. Os 20% que essa pessoa me soma, explode a minha cabeça e fica, eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes antes, eu olhando essa pessoa de maneira rasa, eu penso, eu discordo 100% dessa pessoa, não vou seguir, não tem nada que me agregue. Mas no fundo, todo mundo tem alguma coisa que agregue. Lara, sabe o que é legal disso? Porque o que você está detalhando é pensamento científico. Sério? Quando você pega um artigo, o que você precisa fazer? O que muitas pessoas fazem de ler o resumo e fazer uma interpretação rasa. Resumo e conclusão. Acabou. Né? Ou avaliar método. Método, N. O N, ninguém foca no N, o quão importante ele é. Então o que você está fazendo? Você está trazendo um método científico para a realidade. Então, né? Por exemplo, se você pegar o Instagram, YouTube, o que for, vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Sim. E ninguém vai estar 100% certo ou 100% errado. E muitas vezes é opinião. Você precisa entender que você não vai concordar 100% com ninguém. Opiniões diferentes, realidades diferentes, vidas diferentes, contextos diferentes. Só que, às vezes, dentro daquilo, tem coisas que podem ser bem aproveitadas, mal aproveitadas, e depende do contexto. Com certeza. Então, o que você está me falando é usar o método científico para também saber interpretar o que você vai aproveitar daquilo ou não. E filtrar seres humanos. Porque muitas vezes a gente fala muito, quebrando muito o nosso tema específico, mas a gente fala muito sobre a responsabilidade do produtor de conteúdo. Concordo muito. O produtor tem total responsabilidade sobre o que ele transmite. Mas nós também temos responsabilidades como consumidores. Eu vou ficar consumindo esse conteúdo que todo dia que eu abro, eu olho, nossa, que saco, essa pessoa tá te fazendo mal. E você insiste em ver, a vida de uma blogueira é perfeita. Aí todo dia que você abre, você fica, nossa, minha vida não é igual a dela. Gente, para de seguir. É uma escolha sua também. Você tá seguindo porque você quer. Você tá fazendo mal, você tá prejudicando o seu dia, prejudicando seu bem-estar, sua autoconfiança, porque você tá fazendo uma coisa por escolha. Então, autorresponsabilize as suas atitudes também. Aí a gente entra no debate até da questão, assim, que aí dá pra ir longe nessa brincadeira, que é questão de educação. O nível de educação, muitas vezes, é muito abaixo do que poderia. E acaba indo no que realmente traz mais... É fácil de acompanhar do que agrega. Mas se a gente se for perder isso aí, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Sim, com certeza. Mas é legal. Mas voltando pro foco, né, de empresa especificamente. A gente sabe atualmente, pelo menos eu sei, eu sou estagiária do Thales, faço parte da equipe Thales Saia, e eu sei que a sua esposa tem uma empresa de marmitaria. E eu queria saber como que foi o processo. Se vocês se conheceram e ela já tinha essa empresa, se foi uma ideia por demanda, porque eu sinto falta de uma marmitaria específica de alimentação saudável e gostosa, que tenha tempero caseiro, que tenha o gosto que eu faço em casa. Então, como que foi essa demanda? Como que surgiu? Vocês já se conheceram na área? Foi uma ideia sua, dela? Na verdade, a Thaís é veterinária e na época ela ainda atuava na área
Então, assim, só que ela trabalhava com reprodução de grande porte. Então, assim, para quem não faz ideia, isso a gente está falando sobre Mato Grosso, Minas Gerais, então ela vivia na estrada. E aí, quando a gente começou a se relacionar, ela estava nessa área, e aí ela já estava um pouco cansada também da parte de viajar tanto, então é uma área complicada. E aí ela voltou para São Carlos para poder ir trabalhar na área comercial, né, com educação, mas era uma oportunidade legal, então vamos nessa. Só que chegou um momento ali que a gente foi percebendo que tinha demanda, que aquilo lá, ela poderia fazer mais do que aquilo lá era de certa maneira mal aproveitado para ela, e a gente falou, amor, e ela tinha essa vontade de empreender, de ter alguma coisa também. Eu falei, amor, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para você. E aí foi quando a gente teve a ideia da Guilt Free, que foi a empresa de alimentação saudável. Porque assim, ao longo dos anos ali, como nutricionista, eu já recebi várias pessoas querendo começar a empresa, etc. E assim, nada emplacava, nada tinha aquela organização. Eu falei, vamos fazer isso. E aí deu super certo. Tanto pela questão de, primeiro fazer um cardápio que faça sentido. Porque assim, eu não sei o que você já viu, mas a maioria dos cardápios de empresas de refeição fit é um cardápio ali... Low carb. Não, assim, antes disso, não fazia sentido nenhum, porque você pegava o cardápio, era marmitas de tamanho de tantos, 200 gramas. Só que aí uma era de arroz, uma era de mandioca, outra era de batata doce e não tinha padrão nenhum. O padrão era peso, não era caloria ou nutriente. Entendi. Aí a hora que eu chegava para prescrever aquilo para um paciente, eu falava, tá, eu tinha que pegar uma por uma para ver, para calcular. E vai ser 100 gramas de batata, 100 gramas de arroz, 100 gramas de macarrão, 100... Então a primeira coisa do cardápio da Guilt Free, o que eu fiz? Eu fiz um cardápio que os padrões façam sentido. Então, por exemplo, tem tamanho P e MG. O tamanho P, independente de qual sabor for, tem tantas calorias com tanto de proteína, que fica muito mais fácil para alguém prescrever, utilizar, enfim. Então esse foi um dos principais diferenciais. Sem contar a questão de qualidade, sabor. É muito comum o pessoal falar, nossa, parece comidinha de mãe mesmo. Por quê? É a Thaís com os pais dela fazendo aquela comidinha caseira, gostosa, que é congelada, mas na hora que você descongela parece que foi tipo sua mãe que acabou de fazer o almoço para você e fica uma coisa diferente. Então foi aí que a gente trouxe e a empresa dela, que aí começou, tá indo super bem, a Guilt Free se desenvolveu. E é interessante que tanto o seu trabalho, como criação de empresa dentro do consultório, quanto a criação de uma marmitaria também são empreendimentos por demanda. Então, tudo bem, o seu é a sua profissão, você fez uma graduação para isso, mas a Guilt Free, ela surge como demanda, Sim. que é uma das bases, né, um dos pilares do empreendedorismo, é você reconhecer a dor do cliente. Querendo ou não, você já tinha clientela, reconheceu uma dor e em cima dessa dor você supriu essa demanda. Então, querendo ou não, um negócio, quando ele vem em cima de uma dor que já existe, com um público que já é comprador, querendo ou não, você não precisa ir atrás, né? Você não precisa fazer o... Como que é o nome? Da procurativa? Esqueci o nome. Quando você vai atrás do cliente, eu esqueci. Prospecção. Isso, você não precisa fazer a prospecção ativa atrás de clientes, porque você já tem essa clientela sólida. Sim. E isso é muito importante na hora da gente pensar em fazer o empreendimento dentro da nutrição, porque isso não necessariamente precisa ser para uma marmitaria. Poderia, por exemplo, ser desenvolvimento de rotulagens, desenvolvimento de tabela nutricional, que é um dos serviços que a gente faz na Nutrirp, né, na empresa Júnior. Então, assim... A partir do momento que você define a minha atuação vai ser parte de uma empresa e a dela também vai ser uma empresa, abre um mundo de possibilidades, né? Que você pode atuar onde você quiser. Com certeza, né? E eu vejo até a minha própria demanda na nutrição. Quando eu contei, por exemplo, da minha história, eu tinha um foco muito grande na esportiva. Tanto é que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi, no primeiro semestre, eu participei da minha primeira competição no fisiculturismo, porque eu era fissurado. Depois você vai mudando um pouquinho o olhar para, putz, beleza, é legal, mas não tanto como eu imaginava, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E percebi que não era uma área que eu queria estar tão ligado quanto era antes. Tanto é que hoje eu não falo sobre nutrição esportiva, aquela coisa. Eu falo muito mais sobre nutrição da vida real, né? Que eu trouxe isso para mim como a questão da vida real. Por quê? Porque eu falo com pessoas. Mesmo que seja um atleta. É uma nutrição comportamental ali, só que o comportamental acabou perdendo um pouco da prescrição, né? Então, intitular como comportamental necessariamente se associa ao não prescritivo. Exatamente. Que daí já não daria para se vincular à imagem. Que também não acho que é um caminho dos mais interessantes. Na verdade, é o seguinte, é simplificar.
Às vezes eu vejo que a gente se prende muito em título do tipo, nutrição comportamental, nutrição esportiva, nutrição aquilo. Eu quero olhar para aquela pessoa que está na minha frente e entender o que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa. Qual que é o caso dela e eu estou tratando uma pessoa e não eu quero ser especialista nela para conseguir fazer o melhor possível. E aí que foi a ideia da nutrição da vida real, é isso, entender qual que é a realidade daquela pessoa para fazer o melhor possível. E aí, a partir disso eu percebi que foi quando o meu público, trabalho, deslanchou. E aí sim eu consegui crescer muito, que foi ali num momento ali de pandemia, com grandes mudanças, trouxe esse desenvolvimento. Então até na questão da própria nutrição, eu falei, putz, eu já não estou me identificando tanto com esse público e eu percebo que tem muita gente precisando disso, procurando isso, que passaram encontros profissionais e não foram escutados, foi protocolo, faz isso, faz aquilo. E às vezes a pessoa só queria ser escutada. Sim. Às vezes a pessoa não quer seguir dieta, ela quer aprender a comer. Ela quer aprender, eu tenho isso, o que eu faço? Posso comer isso? Porque tem muito dessa pergunta, né? Eu posso comer? Você pode fazer o que você quiser. A gente vai te orientar para continuar a sua vida normalmente com as quantidades que você precisa para o seu objetivo ou para apenas, única e exclusivamente, ser mais saudável. Ser uma pessoa mais ativa fisicamente, com mais autocapacidade, né, de amarrar o próprio sapato. Nem todo mundo quer emagrecer, as pessoas querem qualidade de vida. E para isso a gente não precisa de low carb, não precisa de jejum, não precisa de... vamos pra lista. Carnívora, cetogênica. Tem tanto, né, que a gente se perde até. Coisa. É interessante, então, agora a gente pensar no sentido de que a gente conversou muito sobre a sua empresa, sobre o vínculo dela com a outra empresa, mas a gente não pensou em como as duas trabalham juntas. No sentido de como os seus pacientes reconhecem que dentro da empresa, a sua empresa não é você. A sua empresa tem outras pessoas. Como funciona a dinâmica dentro da sua empresa? Quando a gente pensa em empresa, agora, a Good Free tem um funcionamento próprio. Sim, são empresas separadas. São empresas diferentes. São 2 funcionamentos. A Thaís, inclusive, agora eu tenho trazido ela cada vez mais para dentro da empresa Vida Real, que é o que eu chamo do consultório, do acompanhamento, da consultoria, da nutrição. Ela faz parte dessa empresa também, que foi quando eu percebi que eu precisava de mãos. Naquela ideia do que a gente conversou ali, da hora de trabalho. Eu falei, putz, deixa eu destinar o meu trabalho no que eu sou mais eficiente. Porque eu me vi num momento, por exemplo, no ano passado, que me via aqui nessa sala. Eu começava toda semana, comecei a gravar episódios de podcast, editar, gravar, atender, papapá. A hora que eu comecei a perceber, gente, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu percebo que eu já não estou sendo tão eficiente quanto eu posso ser nesse monte de coisa. Ou talvez presente em cada uma delas, né? Também. E aí eu percebi, então vamos estruturar isso. E aí foi quando essa empresa de fato começou a criar corpo. Nesse processo de mudança para o consultório novo, a Tainá começou comigo, que é quem faz a parte comercial. Na época ainda era uma coisa muito mais simples, fazia parte de agendamento, confirmação, e ela já tinha uma experiência, a Tainá no caso é a irmã da Thaís, é minha cunhada, então ela já tinha uma experiência também na área comercial e a gente começou, vamos trabalhar nisso, vamos organizar isso, e foi fazendo. E aí as coisas foram alinhando, foram se organizando, foi dando certo. Eu falei, mas dá pra gente dar passos a mais. Vamos fazer essa empresa crescer, vamos colocar mais uma mão junto, e a gente colocou o Thiago junto para ajudar na parte de gestão. Então assim, a Tainá consegue de fato mais pro comercial para conseguir converter melhor leads, para conseguir fazer melhor essa parte de vendas. O Thiago me ajuda mais com a parte de conversão, de gestão, e eu fico com a nutrição. Beleza. E aí eu percebi que aquele modelo de consulta, retorno, era uma coisa que já não fazia mais sentido nenhum. Na minha cabeça isso não tem adesão nenhuma. Gente, que jeito que você dá um plano pro paciente falando, segue. Aí a vida dele vira de ponta cabeça e ele tá lá com o mesmo plano para sempre. Como eu era do esporte, do fisiculturismo, eu fazia um acompanhamento com coach, né, para ajudar a organizar a parte dos treinos, rotina, e com ele como que funcionava? Atualizações semanais. Então eu passava meu peso, passava foto, passava como que tava, que era para organizar, para poder ir progredindo físico. E eu lembro muito bem, pandemia, 2020,
Eu estava numa outra sociedade, no outro consultório que a gente tinha montado fazia pouco tempo, cheio de coisa para pagar. Tinha um apartamento que eu tinha acabado de comprar, cheio de boleto para pagar. De repente, consultório fechado. Um monte de boleto e sem poder atender. Eu falei, bom, eu preciso achar alguma oportunidade, alguma coisa diferente. Aí o CRN liberou de poder fazer o acompanhamento online, porque antes não era permitido, né? Nossa Senhora, misericórdia. E aí o que eu fiz? Então eu vou fazer algo parecido com o que eu faço, fazer essas atualizações. E aí foi quando eu lancei a consultoria. Era um jeito ali de ter um quebra-galho, puta, me virar. E deu certo. Nunca foi o meu foco do tipo fazer a consultoria, mas desde 2020 eu tenho pacientes que, inclusive, estão desde 2020 de fato na consultoria comigo até hoje. E a diferença entre consulta e consultoria é que a consulta é consulta única e consultoria é um acompanhamento. É o acompanhamento. Então, na frequente. época eu comecei semanal, hoje a maioria é quinzenal. Então eu tenho uma atualização para saber como estão indo as coisas, ajustar. E aí esse ano eu falei, não dá mais para ficar contando com consulta, retorno, manter essa agenda de certa maneira imprevisível, né? E aí eu comecei a pegar aqueles conceitos de empreender, de empresa que eu sabia, mas que eu não estava mais conseguindo olhar. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo e não tinha tempo para ter clareza nesse processo. Eu falei, bom, né? Tive ajuda com isso, inclusive, por exemplo, o Samir aqui me ajudou muito nesse processo, abriu muito a minha cabeça. Inclusive uma pessoa interessante que depois eu posso te apresentar para você também entrevistar, se der certo. Foi quando eu falei, chega desse modelo de consulta, retorno, foca no acompanhamento. Da maneira prática, até para você entender em números. E se você, por um acaso, for nutricionista e você ainda faz consulta e retorno, você vai entender. O paciente fez uma consulta, tem retorno marcado daqui 2 meses. Ele não conseguiu ter adesão, ele vai desmarcar o retorno porque ele não fez, e ele vai querer jogar um retorno 1 mês para frente para chegar no consultório mostrando o resultado. Talvez ele vai chegar lá 3 meses depois e falar, putz, não consegui fazer, ou talvez ele nem vai remarcar, vai desmarcar esse retorno e não vai aparecer e você perdeu um cliente. Se você faz o acompanhamento, no primeiro mês você já percebe que não deu certo e você já trabalha com ele para achar soluções para fazer dar certo. E talvez o dar certo não é nem seguir a dieta. É alinhar alimentação, estilo de vida, sono, atividade física. É reestruturar realmente os hábitos daquela pessoa. Não é obrigatoriamente seguir o plano que eu montei pra ela. É trabalhar na rotina, organizar, acontecer. E aí, agora a gente nem tá falando tanto em nutrição, a gente tá falando agora como ticket, produto. Aquele cliente que comprou com você e que você imaginava que 3 meses depois ia marcar uma nova consulta e pagar, 3 meses depois ele sumiu. Talvez depois de 6 meses ele mande uma mensagem de novo, ai Nutri, tô precisando voltar. Mas talvez nunca mais. Ou talvez nunca mais. Mas fica muito imprevisível. A partir do momento que você vende um acompanhamento por período de tempo e não por consulta, aquele seu cliente tem melhores resultados, tem mais satisfação e você tem muito mais previsibilidade com aquilo. E aí foi quando eu passei a fazer isso de uma maneira... Hoje eu tenho a possibilidade de fazer consulta no meu consultório. Só que a hora que o paciente chega para ver as possibilidades e ver que o acompanhamento entrega muito mais, é muito mais interessante em relação ao custo-benefício, ele opta pelo acompanhamento. E foi o que eu comecei a fazer, então, desde esse ano. Só que o acompanhamento dá mais trabalho. Com certeza. Porque você faz uma consulta, acabou, tchau. De repente você responde e-mail, você pode criar conteúdo, o que for. O acompanhamento, todo dia, você sabe, são 15, 20 pacientes mandando atualizações. Sim. Né? Aí chegou um momento ali que eu tava tipo, sobrecarregado. Tava já com a Tainá, já tava com o Thiago nesse me ajudando, mas foi socorro, eu tô precisando de ajuda. E aí foi quando eu falei, eu preciso crescer e eu preciso de mais mãos. E aí foi quando apareceu lá. Entrou eu no jogo. E aí a gente conseguiu organizar melhor esse acompanhamento. E aí depois veio mais gente, veio mais meninos, a gente tem uma equipe ali com 3 estagiários e para 2026 a ideia ainda é crescer. Eu tinha um certo receio, porque eu ficava, nossa, mas aí eu vou parar de acompanhar, os pacientes vão sentir falta. Aí eu organizei, conversei, estruturei para quê? Bom, eu conheço os pacientes melhor do que ninguém, porque tem muitos ali que estão há anos comigo, desde pré-pandemia.
Se eu deixar tudo isso organizado, estruturado, para quem estiver comigo chegar lá e saber de fato tudo o que está acontecendo, passo a passo, o que eu planejei para ser feito nas próximas semanas e meses, elas conseguem fazer isso comigo. E é interessante você definir também os valores de quem você vai buscar. O que eu preciso ter nas pessoas que vão trabalhar comigo. Perfeito. Né? Hoje, então, a empresa são 7 pessoas. Eu, Tainá, Thiago, estamos com a equipe de nutrição, né? Estão 3 estagiárias e a Thaís também está comigo na parte ali de gestão, parte financeira. Então, em áreas, temos comercial. Comercial, gestão, tá? O Thiago e a parte de gestão seria quase que como eu falo que é um Customer Experience, para usar termos chiques, CX. Isso aí aumenta o ticket. É. É igual o CrossFit, é mais caro porque é tudo em inglês. Qual que é a ideia? Ele acompanha a jornada do paciente. Então, entrou, o que precisa fazer, acompanha o NPS para ver como que está a satisfação, para garantir que a experiência vai ser o melhor possível. Gestão, Customer Experience, Thaís me ajudando na parte maior, financeiro, e também na tomada de decisões, caminhos, parcerias que a gente tem. E aí a equipe de nutrição, que sou eu e vocês, as estagiárias, para a gente, de fato, estar ali nas coisas da nutrição, do dia a dia com os pacientes. A gente tem essa equipe de 7 pessoas. E aí, a ideia é, né? Então, por exemplo, na hora de contratar você, eu falei, bom, então eu vou abrir um processo seletivo, vou abrir no Instagram. Vou abrir lá no Instagram, sempre dei muita aula, tipo, liga, workshop, então assim, eu sei que tinha muito estudante que me acompanha e falou, vou abrir o processo, vamos ver o que acontece. E assim, foram mais de 30 currículos, então eu falei, opa, legal. Aí a gente conversou, falei, putz, é isso, fechou, Lara começou. Mas qual que foi? Como na empresa Júnior eu já tinha participado de 2 processos seletivos, organizando não só como participante, eu entendia que aquilo lá eu precisava entender valores, identificação. Então, assim, uma das coisas fundamentais, uma coisa que eu aprendi, se tem uma coisa que tem muito valor e que eu não posso perder de jeito nenhum, é minha reputação. Com certeza. Então, isso aí é ouro, é a sua imagem. É ouro. Então, assim, são 10 anos criando a reputação que eu tenho dentro da nutrição. Então, quem vier para somar junto comigo tem que entender muito do que eu acredito e tem que ter os mesmos valores do que os meus. Valores de nutrição. A nutrição da vida real, que é uma nutrição sem terrorismo, sem fazer extremismo com os pacientes, sem fazer o paciente ficar culpado, com medo, pelo contrário, que traga acolhimento, que traga respeito, que traga empatia. E valores que tragam também nessa personalidade. Eu quero pessoas boas comigo. Se eu perceber que a pessoa tem valores diferentes, eu não quero e tá tudo bem. Pode ter futuro, pode ter sucesso onde for, pode ser o melhor nutricionista, mas não aqui dentro. Não por quê? Porque não vai fazer parte do que eu acredito. E aí toda essa equipe, seja Tainá, seja Thiago, seja Thaís, que não à toa, não só de empresa, mas resolvi escolher dividir a vida, mas a equipe da nutrição tem que ter esses mesmos valores, que é o básico para isso aí dar certo. Porque se cada um começar a puxar para um lado, já era. Aí essa empresa tá perdida. Tá fadada ao fracasso, na verdade, né? Exatamente. Então isso é uma das coisas fundamentais. Até porque hoje em dia, se você tem essa gestão organizada, se você consegue fazer todo esse processo de informação, se você tem uma pessoa capacitada, ou pelo menos que está direcionada com o que você acredita, já é muito mais fácil de você ter resultados. Porque a nutrição continua sendo tocada por mim. Então, quem vai determinar as condutas, quem vai determinar o caminho para cada paciente sou eu. Então, eu só preciso que alguém entenda, tenha capacidade, claro, né, por ter estudado, para conseguir seguir aquele direcionamento que eu estou fazendo. E isso aí consegue manter uma qualidade até melhor, porque eu consigo, de fato, quando chega um atendimento, eu consigo estar muito mais presente, atento, para conseguir fazer aquilo da melhor maneira. E é interessante isso também, como chefe, agora como funcionário do chefe, é interessante a forma de liderança que acontece dentro da empresa, que na minha percepção é uma liderança horizontal. Então a gente não tem uma hierarquia no sentido de... A gente tem no sentido de responsabilidade, no sentido de organização, no sentido de a cabeça do negócio, pessoas que seguem o direcionamento da cabeça. Mas a gente não tem isso de eu mando e você senta e obedece. Abaixa a orelha e obedece. Não tem
lugar de posicionamento, não tem lugar de fala, não tem nada. Você não tem voz. Os funcionários não têm autonomia. Porque eu acho que isso, além de limitar o nosso trabalho como funcionário, também limita o funcionamento da empresa. Porque, querendo ou não, você não delega. Você não está delegando quando você ainda continua responsável por todas as decisões e fica inflexível no sentido de, tudo bem, vai ter pequenas coisas que não vão ser parte da minha personalidade, mas cada um tem a sua própria identidade dentro da empresa. Então isso é uma coisa que você sempre fala, que dentro da empresa a gente não tem fragmentos do Thales, a gente tem várias pessoas sob orientação do Thales. Então, não são fragmentos, você não quer que todo mundo seja você. Cada um tem a sua personalidade, mas todas elas têm que estar alinhadas dentro dos propósitos da empresa. Então, nunca vai ter, por exemplo, uma pessoa que condena carboidrato dentro da empresa. Inclusive, era uma coisa que a gente estava até comentando antes de começar a gravação. Nunca vai ter uma pessoa que não faça sentido para o que a gente acredita dentro da nutrição. Não só o que a gente acredita, mas também o que é respaldado pela ciência, pela literatura. Então, não basta acreditar, tem que ter ali a evidência de que isso faz sentido. Perfeito. E tem uma imagem muito tradicional que depois, se você procurar, você pode até colocar na edição, que é aquela coisa do líder que tá indo junto ou aquele que só tá mandando e esperando. E ficando lá atrás, assim. Apontando. Isso aí não adianta, né? Porque assim, eu falei que eu tava procurando isso, essas mãos, porque eu queria... Até porque eu tava sobrecarregado. Até aí... Continua. Na verdade, hoje... Eu tô trabalhando até mais do que naquela época. Só que crescendo, estruturando, fazendo esse movimento. Tem um momento ali que isso vai diminuir, que é justamente até por planos futuros, para conseguir ter cada vez mais estabilidade. E são fases da vida. Mas é aquela fase de fazer acontecer. Com certeza. Porque eu quero estar ali com vocês. Eu preciso estar ali com vocês. Eu tô fazendo 10 anos de nutrição porque eu gosto. Não é simplesmente porque, dá dinheiro. Preciso. Dá, graças a Deus. Hoje eu não posso reclamar nem um pouco em relação à nutrição. Mas se fosse só por dinheiro, tem muitas outras possibilidades que daria para trabalhar em relação a isso. Exatamente. Então eu quero estar ali com vocês, eu preciso estar ali com vocês. E eu quero pessoas que de fato venham para somar. Então se eu pegar ali e falar, tipo, faz isso, não, me fala o que você pensa. Até porque, eu saí da faculdade faz 10 anos, eu sempre estou me atualizando, eu sempre tento estudar, mas só o fato de ter pessoas, estagiários, pessoas que estão... É um raciocínio diferente. A gente está ali no raciocínio literário, você está no raciocínio prático, as duas coisas se somam. Às vezes você me traz algumas realidades de, por exemplo, acho que quando eu entrei na faculdade, você falou que tinha não sei quantos anos, eu falei que você não precisava nem falar isso, que era até falta de respeito. Verdade. Mas é uma geração diferente, Sim. Então você tem coisas para somar que talvez eu nunca tivesse pensado. Isso, todo mundo. Na vida. Por mais odiável ou contrária que a pessoa seja de você, ela tem alguma coisa. Na equipe de nutrição isso acontece, na parte comercial isso acontece. Por exemplo, às vezes eu tenho algumas ideias, eu falo, eu chego pra Tainá, vamos fazer isso. Ela fala, Thales, eu não sei, eu acho que isso não é tão legal, tu pode achar ruim. Aí eu falo, é outro ponto de vista. Eu tinha ficado mas assim, eu tinha ficado tão animado, mas você tá certo, eu acho que realmente no não vai ser legal. Frustra. E tá tudo bem, então vamos readaptar e vamos achar. Ou até mesmo com a Thaís, a gente tem personalidades muito diferentes. Só que eu falei, é aquela coisa, é a combinação perfeita, porque, por exemplo... Se somam. Eu falei pra você, eu nunca conheci alguém tão tímido. Então, por exemplo, se tiver eu e a Thaís na academia, eu sou o de fone, que vai fechar a cara, treinar e pra terminar. A Thaís é a que vai fazer social, que vai conversar, papapá. Então, por exemplo, quem vai me ajudar com a parte de fazer a empresa crescer, criar novos parceiros? É isso. Então, isso a gente se soma para fazer crescer. Eu quero pessoas que façam isso, porque senão é o que eu passei ali, 8, quase 9 anos ali, limitado. Tipo, eu fazendo tudo? Não, deixa eu fazer bem o que eu sou melhor, né? Para ter mais pessoas junto. Com certeza. E acho que isso é o mais importante dentro da sua empresa, né? Thales, então agora eu gostei demais da nossa conversa, foi muito produtivo, eu tenho certeza que agregou muito no pessoal, explodiu a mente de todo mundo que está escutando, que acha que nutrição se resume à prática clínica, que tem medo de não conseguir crescer, de não conseguir fidelizar os próprios pacientes, porque querendo ou não a consultoria é uma forma de fidelização, né? Que você mostra realmente qual a qualidade do seu trabalho, como ela se aplica no dia a dia de qualquer pessoa. E eu queria te perguntar, que conselho você daria para um recém-formado que está começando agora, não sabe por onde começar, está apreensivo, que também é um pouco do meu caso, o que vai acontecer, que caminho que eu vou seguir, o que você aconselha?
Eu, muitas vezes, fico perdida no sentido de quero abraçar o mundo, mas preciso direcionar meus esforços. O que é melhor? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vi muita gente que tinha as ideias ótimas, mas que nunca saíram do papel. E às vezes a gente vem aqui e a gente está conversando sobre o que deu certo. Só que muita coisa deu errado. E os errados precisam acontecer para os certos prosperarem. Precisa acontecer, né? Por exemplo, eu já tive muitos projetos que deram errado. A minha própria ideia do que eu faria em nutrição, apesar de eu ter tido sucesso, não é a ideia inicial. Não era a ideia inicial. Assim, quando eu pensava lá, antes de entrar de fato na faculdade, eu vou trabalhar em clube, eu vou trabalhar com atleta. Nem quero. A gente tem que aprender a nadar enquanto a gente tá afogando. Nem quero. Se percebeu que deu errado o jeito que você aprendeu antes, vai aprendendo durante. Exatamente. Então, assim, é tirar do papel, né? Eu vejo, por exemplo, o meu próprio aplicativo. O meu aplicativo começou com um curso que eu queria lançar, que assim, eu queria criaram uma expectativa comigo, que eu falei, nossa, isso aqui vai bombar, vai ser maravilhoso. Foi um fracasso. Desse fracasso veio uma ideia que funcionou, validou, e que depois virou uma outra ideia que está sendo validada agora e que eu tenho certeza que vai ter sucesso. Até porque eu lancei ele como uma ideia e já percebi que vai ser uma outra coisa melhor ainda que eu não tinha imaginado e que eu sei que agora vai dar certo. Então, assim, a melhor coisa que você precisa fazer. Às vezes a gente fica naquela expectativa, não, mas peraí, eu vou esperar ter a situação perfeita, a hora que eu conseguir montar minha... Não, começa. Começa, putz, você tá com medo. Ah, mas Thales, eu não tive, meus pais não vão ter essa condição de, por exemplo, te ajudar com... Pô, hoje em dia com online, você começa, se organiza, material, conteúdo, você tem... O custo é baixíssimo. A rodo aí pra se estruturar, pra organizar, mas começa a fazer. Não tenha medo de errar. Eu falo isso para os meus pacientes. Muitas vezes meu paciente chega ali depois de um atendimento e fala, nossa, Thales, mas eu não consegui fazer 100%. Eu falei, mas eu nunca esperei que você ia fazer 100%. Só que isso não é porque eu não confio no meu paciente. É porque ninguém é perfeito e ninguém vai fazer perfeito. E a linha de crescimento, ela nunca vai ser reta. Ela sempre vai ser... Mas no todo, quando você olha o macro, você sai ali do micro, do decrescimento, sai no macro e você vê que a linha tá subindo. E a tendência é, a gente sabe disso. Se um paciente vai falar sobre isso, a gente vai acolher ele e falar sobre isso. Só que por que você vai ter a arrogância de esperar você não falhar? Não tenha medo de falhar. Faça. Não fale por fazer a coisa errada propositalmente, perder seus valores, etc. Mas também. Mas errar, todo mundo vai errar. Faz parte do crescimento. Uma bagagem de fracasso é o que faz uma pessoa de fato deslanchar, porque ela sabe o que é errado. Isso aqui eu já vi que não dá. Hoje, a minha definição de sucesso hoje, já tive ideias muito diferentes sobre o que era ter sucesso na carreira. Ah, sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é aquilo, sucesso é... O que eu considero sucesso hoje? Ter um resultado financeiro, ter reconhecimento não só financeiro, mas social, digamos assim, tipo, putz, Thales faz um bom trabalho, Thales é uma referência. Mas fazer isso sem nunca perder meus valores. Passar por cima de ninguém. E, principalmente, eu sei que tem gente que me critica. Como qualquer pessoa. Sim. Né? É pra sempre. Nem Jesus agradou todo mundo. Pra sempre vai ter. Mas, se as pessoas que eu realmente dou valor, que é Thaís, meu pai, minha mãe, tiverem orgulho do que eu faço, eu tenho certeza que foi sucesso. Com certeza, concordo plenamente. É isso. Muito obrigada, Thales, pela sua participação. Eu agradeço muito de coração você ter aceitado. E foi, assim, extremamente valoroso estar do seu lado. É uma honra fazer parte da sua equipe, fazer parte dessa história. E eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Foi gostoso. Fica aí sempre que a gente puder somar, trazer mais coisas. Vocês me desculpem, eu sou meio emocionado mesmo. Pra quem me conhece sabe que isso não é novidade. Mas foi muito gostoso a conversa. Que eu puder somar, seja aqui no podcast, mas também estudante, profissional, quem for da nutrição, curioso, quiser me procurar também para mandar mensagem, conversar, trocar uma ideia. Thales Saia no Instagram. Tem o meu canal no YouTube também. Thales sem H. Thales sem H, mais simples. E saia é saia mesmo, igual a peça de roupa.
Muito simples. É simples, mas a gente simples, complica, não precisa né? complicar. Mas no que eu puder somar é sempre um prazer. Seja na nutrição, seja no empreendedorismo, seja a carreira, o que for, com certeza portas abertas, porque eu tenho certeza que a nossa área tem muito a crescer. E eu fico muito feliz que tem vindo gente boa para fazer isso aí, somar e crescer, não só dentro da empresa, porque eu sei que já falei isso para você, eu sei que uma hora ou outra você vai sair da empresa e quero que deslanche e faça a nutrição crescer cada vez mais, porque é isso que eu quero. Isso é ótimo. E é muito bom ter alguém assim do lado também. Muito obrigada, gente, pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Já siga lara.piscinato em todas as redes sociais e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.